É mais um programa Saúde Master, desta vez já é o programa número 106. E nós estamos aqui ao vivo para toda a Paraíba, os indicativos irão começar a aparecer. Já tem um aí, esse é famoso, é o código QR. E todo mundo sabe utilizar. Basta apontar a câmera do seu celular, ele vai remeter aqui para a bancada através do WhatsApp e nós iremos interagir, já que temos o maior tempo da TV brasileira para um programa de saúde. 1h30 em 2 blocos, repito, ao vivo. O Facebook, olhem o endereço, por favor, Masterizando TVM, está transmitindo agora ao vivo. O YouTube, famoso, daqui a pouco o vídeo nas nuvens para todo mundo baixar. O endereço no YouTube é TV Masterplay, está transmitindo agora ao vivo. E a internet, essa é para o mundo inteiro, sem barreiras e sem fronteiras. Não precisa nem do www. Coloque aí, teste agora, tvmaster.tv, você verá uma imagem nítida, clara, no programa 106, Saúde Master. E nós temos aqui uma interação única. Essa é única, eu posso dizer, até no mundo. Eu não olhei tudo ainda, estou pesquisando. Você pode colocar, hoje teremos 2 médicas aqui no decorrer dos blocos. Se você colocar no seu navegador, agora é no navegador, conhecido como URL, que você coloca www, se você testar agora, é por extenso, coloca, faz isso, e aí doutora.com vai cair direto no WhatsApp. Não há programa na TV brasileira que interaja como Saúde Master faz. A interatividade é total. Fora as nossas perguntas que chegam com antecedência, que é lógico, as nossas convidadas hoje irão aqui responder. Por isso que o nosso programa é de total, integral utilidade pública. E vamos, logicamente, iniciar, mas agradecendo também aos canais da NET, associada a Claro, que está transmitindo agora para quase toda a Paraíba, os canais 20 e o 520 em HD. Você vai ver também a imagem perfeita e um programa de extrema qualidade. Por quê? Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia. Fazia muito tempo. A doutora, ela é acostumada às câmeras. Ela é global também. Portanto, vários momentos, e ultimamente, quando eu estive no programa da querida, é aqui da casa, a Tereza Madalena, eu cheguei, eu disse, Tereza, é sua amiga, eu quero tanto ela aqui no programa Saúde Master. Aí Tereza disse, ela vai, Fábio, convide que com certeza ela vai. E eu fiz esse convite, e aqui está, pela primeira vez, a doutora Vanicleide Leite, e a doutora, ela realmente é uma celebridade quando se trata de conhecimento e de especialidades. Doutora, seja bem-vinda. A senhora está pela primeira vez no Saúde Master. Fábio, muito obrigada. É até emocionante ouvir você falar assim, da Tereza Madalena, que é uma querida. E eu estou muito grata pelo convite. Claro que, na hora que você falou, eu disse, vou, né, porque a forma que você fez o convite, né, a delicadeza e também a audiência do seu programa é assim, algo extraordinário. Parabéns por você estar falando de saúde e de uma forma assim, muito séria, muito importante, né, trazendo profissionais que realmente podem trazer qualidade na informação. Parabéns pelo seu trabalho. Doutora, eu é que tenho, né, e toda a TV Master, de agradecer realmente de coração. Doutora, é lógico, a senhora tem um quadro que é muito famoso na querida também, a Rede Globo, aqui a nossa amiga, né, a nossa parceira, e
por várias vezes eu tenho assistido, né? Obrigada, e assim, parabéns, né, doutora? Já há quanto tempo, doutora? São 8 anos já de papo íntimo. 8 anos, doutora. Por isso que quando a gente liga na emissora do Plim Plim, a gente vê a doutora sempre. Eu digo, não, a doutora tem que estar aqui também e, graças a Deus, nós vamos poder interagir. Sim. O que é habitual, e eu faço assim questão, eu sei que sabemos, os telespectadores, as telespectadoras já sabem que é um resumo, mas é o currículo dos médicos que vêm aqui pela primeira vez. E da doutora Vanicleide Leite não será diferente, porque o currículo dela, doutora, perdi muito tempo fazendo um resumo, porque o currículo da senhora é uma coisa de impressionar. Eu vou citar alguns tópicos. A doutora se formou, lógico, em medicina na Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, não é isso, doutora? Exatamente. Portanto, a doutora já foi feliz lá no Bodocongó, lá no bairro, e já subiu muito e desceu. Doutora, eu não posso dizer, vou perguntar à senhora se foi de carro, se foi de ônibus. Eu algumas vezes fui até a pé, de carona, doutora. A Rodrigues Alves, exatamente, que vai dar ali na universidade, a doutora se formou lá. Mas também a doutora fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no hospital, que é uma referência aqui em João Pessoa, o Lauro Vanderlei. Não é isso, doutora? Exatamente. Estou indo certo, doutora? Certíssimo. Vamos lá. Aí a doutora fez pós-graduação em gravidez de alto risco, que isso é muito importante. Nós vimos agora na Covid que, vamos dizer, esse tema, ele se tornou, né, doutora, muito evidente, né, doutora? E essa pós-graduação foi em uma das maiores universidades do Brasil para o mundo, que é a USP. Não é isso, doutora? Eu acho que foi um momento assim único também, né, doutora? Foi. E eu fui motivada a fazer essa especialização em gravidez de alto risco, Fábio, porque eu tenho uma filha, eu tive uma gravidez muito complicada, minha filha tem paralisia cerebral, e me faltou, na época, um acompanhamento muito especializado. E eu fiquei assim muito preocupada. Eu disse, eu não quero nunca que uma mulher passe por uma negligência em pré-natal. Então, entendi, foi doutora. assim, algo assim, muito mais motivado mesmo pela necessidade que eu tinha de ajudar as grávidas. Que coisa linda, doutora. Aí, na sequência, estou resumindo, na sequência, a doutora conquistou o título de sexóloga e terapeuta sexual. Doutora, outra dificuldade grande que eu tive, saber que assunto nós íamos tratar hoje à noite, porque a diversidade do conhecimento da senhora é enorme, viu, doutora? Mas são etapas, sabe, Fábio? Eu fiz a obstetrícia durante mais de 20 anos, né? Eu tenho 30 anos de formada, mas aí essa questão da sexualidade me chegou também por uma necessidade de consultório e uma necessidade pessoal. Eu me sentia assim, um pouco sem muita preparo para conversar com as minhas pacientes sobre sexo, sobre a necessidade que as pacientes tinham de como lidar nos seus relacionamentos. Entendi. E também foi um momento da minha vida que eu precisava também crescer nesse aspecto. Aí, doutora, no contexto veio também, lógico, um título que muito me engrandece, né? Também eu faço parte da história. A senhora, professora e coordenadora da disciplina, né, de obstetrícia da faculdade aqui em Cabedelo, né, de Ciências Médicas. Fora isso, a doutora também tem pós-graduação em psiquiatria pela Faculdade Maurício de Nassau. Doutora, é aquele pacote completo, né, doutora? Esse pacote da psiquiatria vem exatamente por conta da questão da sexologia. Porque, assim, como era que eu ia entender as medicações, as patologias mentais, essas coisas todas que têm tudo a ver com esse processo da sexualidade. Então, tinha que estudar isso também. Aí, nisso tudo, pelo que eu li, doutora, são 3 filhos e vários irmãos. É isso, doutora? Exatamente. Eu tenho 12 irmãos. 12 irmãos, 12 doutora. irmãos. Tudo nascido lá em Fagundes, que né? Que bênção, né? E tenho 3 filhos. E a doutora, além de tudo, é palestrante, é escritora, tem um livro aí que está em evidência, que o livro se chama Ser Plena, não é isso, doutora? Isso. Foi um livro que eu fiz para as mulheres, né? Baseado em toda a
minha formação, o que eu vivi, toda a minha vivência como profissional, como pessoa, eu quis compartilhar isso para ajudar as mulheres. E esse livro diz tudo. Eu acho que é o que todo mundo quer que aconteça, né, com cada um. Diz assim, no tema do livro, né? Conquiste o sucesso na carreira, é o que todo mundo quer, nas finanças e no sexo. Exato. E aí, doutora, quer dizer, doutora, e se consegue isso com a pandemia, doutora? Olha só, a gente estava indo muito bem, né? Mas tem que manter o foco, né? Tem que manter o foco. Porque a parte profissional, principalmente para a mulher, a questão da carreira é fundamental. A questão das finanças, principalmente a independência, né? E também a questão da sexualidade. Se a mulher não buscar isso, ela vai... não dá para acompanhar. Né, doutora? E eu fiquei, assim, muito contente, por não dizer emocionado, que eu tenho uma parcelazinha pequena de contribuição na formação da doutora, sim, porque eu já dei aula em Campina Grande à doutora. Eu fiquei sabendo agora, nos bastidores, agora há pouco. Portanto, são momentos que Deus reserva, por isso que tudo tem um sentido e tudo tem o seu tempo. Não é isso, doutora? Exatamente, Fábio. Eu também fiquei bastante emocionada, né, nas lembranças que nós tivemos, do tempo do Dimensão, né, dos professores. Verdade. Foi aquele momento preparatório para o vestibular e foi muito bacana, né, relembrar assim, tudo isso, trazer tantas memórias. Verdade, doutora. Boas. Assim, ou seja, me sinto realmente assim, muito à vontade, muito feliz assim, por ter contribuído. Né? A gente Obrigada, sempre Fábio. Lembra dos nossos professores, realmente com muita propriedade, inclusive, e isso tudo eu já tenho certeza. E todos os telespectadores têm a consciência do que eu vou dizer. Teremos, a partir de agora, uma entrevista espetacular. Doutora, vamos começar. Bora. Doutora, nas minhas pesquisas sobre relacionamentos, eu li o seguinte: alguns casais dizem a pandemia foi ótimo, nos uniu mais. Isso. Outros casais dizem também a pandemia foi horrível, só briga e separação. E sabemos que daí também veio muita violência à mulher. Perfeito. Tanto, doutor, é aquele misto na complexidade de uma doença que é a Covid. Aí eu pergunto, e aí, doutor, é bom, é ruim, ou realmente aí ocorreu de tudo? Pois é, Fábio, é muito interessante essa reflexão, porque trouxe para a gente algo que foi assim: agora chegou a hora da verdade. Os casais que viviam de aparência, de fachada, que viviam empurrando, né, colocando o lixo para debaixo do tapete, esses aí, olha, realmente veio a hora da verdade e não teve jeito, arrebentou. Mas aqueles casais que muitas vezes podia até estar um pouco distante por conta da rotina, mas que existia aquele compromisso, o casal realmente estava casado de verdade, foi a hora da verdade também, de chegar e dizer, olha, agora a gente está junto, e agora a gente vai cuidar da nossa vida, cuidar um do outro, cuidar da nossa casa. Então, teve de tudo. Outro aspecto também que foi muito forte, ainda continua sendo, é a questão dos filhos. Dos né? filhos. Porque o que acontecia? Mãe sai para trabalhar, pai sai para trabalhar, e o filho fica em casa, muitas vezes vai para a escola, chega, né, vai para dentro do quarto, pega o celular, pega o computador, e pai e filhos não conversavam. E agora, né, pai trabalhando home office, mãe trabalhando home office e filho tendo que assistir a aula remota dentro de casa. Como é que fica esse negócio? Difícil, aí todo mundo né? Tem que falar, né? Ou fala ou fala. Ou então, fala. Doutora Vani Cleide, quando se vai atualmente, vamos dizer, se perguntar, eu estou falando aqui ao público em geral, como a senhora por muitas vezes faz em programas de TV. Quando vai se perguntar sobre sexo abertamente, ainda há um tabu grande? Qual é a percepção da senhora? É bem interessante essa tua pergunta, porque essa questão do tabu na sexualidade ainda está muito presente. Apesar da gente ter internet, a gente ter muitas pessoas falando do assunto, né? Tem muitas pessoas que trazem isso de uma forma mais clara, mas existem ainda muitos tabus. É interessante que existem homens que têm mais abertura,
né? Existem mulheres que são muito fechadas. Por incrível que pareça, o tabu da virgindade ainda existe, né? Como assim, né? 2021, né? Ainda existe isso, existe sim, ainda existe muitas cobranças das mães para com suas filhas, né? Em relação à questão da virgindade. E tudo isso vai fazendo com que a dificuldade de conversar sobre sexo na mesa do jantar, né, ainda não existe. Eu te digo isso, Fábio, porque assim, eu faço lives falando sobre sexo. As pessoas têm muito interesse, mas as pessoas ficam com muita vergonha de perguntar, de falar claramente. As mulheres ficam, estou com falta de libido, estou com falta de libido. Quando eu digo, vem cá, vamos ver aqui, por que é tua falta de libido? Ai, doutora, né? Fica tudo assim, tímida ainda. Né? Então, que realmente isso, ainda existe, sim. Eu creio, doutora, lógico, o tempo vai modificando. Sim. A internet, nesse sentido, foi maravilhosa, né? Porque dissemina, né, a comunicação como um todo, e eu creio que teremos cada vez tempos nesse fator mais abertos, né, para a comunicação, creio. Isso. Né? Existe também, assim, algo que é bem importante se falar, que é essa comunicação, ela precisa começar a acontecer dos pais para com os filhos. Porque, veja, se, no meu tempo, minha mãe não falou comigo sobre menstruação, sobre anticoncepcional, sobre sexo, como seria depois que eu casasse, e eu não busco, durante toda a minha vida, aprender sobre isso, o que é que eu vou passar para a minha filha? Né? Possivelmente, eu vou passar o que eu sei, que é exatamente, praticamente nada, ou então o que eu aprendi com a vida. Então, assim, essa busca da mãe se informar, do pai se informar, é interessante, Fábio, que existe muito mais homens abertos a conversar com o filho do que as mães. Às vezes, a mãe leva a filha para a ginecologista e diz assim, doutora, converse sobre aquela história. De que história? Eu tenho que forçar até a mãe a falar a palavra sexo, porque ela tem essa dificuldade. Né? Por conta dos tabus. Né? Mas os homens, eles são mais abertos até para chegar para a filha, para o filho e conversar. Isso é muito bom também. Tá? E o casal precisa conversar sobre sexo, precisa afinar mais sobre essa questão, porque muitos casais até praticam, mas não falam sobre. Não falam. Né? Aí depois reclama, né? Depois reclama. Doutora Vanicleide, nós sempre recebemos, até porque divulgamos com bastante antecedência as nossas entrevistas e chegam perguntas. Aí eu faço um filtro, obviamente, sempre lembrando que as imagens que estão aparecendo, elas são, ou seja, imagens licenciadas, certo? E as perguntas, obviamente, repetindo, eu faço um filtro e algumas nós vamos responder. A partir de agora, a doutora vai responder como a primeira pergunta, já agradecendo ao Alisson, ao Gil, a todas as pessoas que estão aqui, ao Daniel, ao Rafael. Eu queria, por favor, a primeira pergunta para interagirmos aqui. Diz assim, doutora, o sexo sempre foi importante para mim, mas com essa pandemia, chego em casa e não consigo fazer nada. É só preocupação. É o Marcos Acioli que está perguntando, aqui de João Pessoa, do bairro do Cristo. Aí ele pergunta, e aí, doutora? Eita, Marcos. Pois é, vamos lá. Marcos, é o seguinte, se tem uma coisa que não combina com o homem, é sexo e preocupação. Não combina. É interessante que, assim, o homem ele precisa estar despreocupado, né, para focar no sexo. Então, quando ele vem com a preocupação, ele se divide. Então, o que é que eu vou dar uma dica aqui para o Marcos? Marcos, você faz o seguinte, pega todas as tuas preocupações, coloca num papel, escreve tudo, tira tudo da tua cabeça. Depois, você vai ler e ver se todas essas preocupações se realmente valem a pena. Você vai observar que, possivelmente, 10%, 15%, 20% no máximo vai ser preocupação que, de fato, vale a pena. Ah, vale a pena você se preocupar com isso? Então, pega essa folha de papel, rasga, bem rasgadinha, joga fora, aí você coloca essas preocupações em outro papel, amanhã tu resolve. E agora vai fazer amor com a tua esposa, que é melhor. É melhor. Doutora, assim, eu vou ser sincero, eu sei que tudo isso tem uma metodologia e a senhora é bastante experiente, obviamente. Mas, doutora, não é uma tarefa fácil, né? Na época de pandemia, porque, assim, a pessoa, quando vê, sei lá,
que está devendo, chega cheio de preocupação, é na economia, são pessoas, infelizmente, morrendo a todo momento. E a coisa não se acaba, a vacina ainda não chega na quantidade que se poderia ou deveria. E tudo isso é muito complexo, né, doutora? É complexo, mas olha só, Fábio, a gente já está há 15 meses da pandemia. Certo. Tá? Nós somos seres humanos que somos adaptáveis às situações adversas. A gente encontra um jeito de sobreviver. Então, observe, se a gente ficar só ainda vendo, eu acredito que os 6 primeiros meses, para todo mundo, foi realmente muito difícil. Foi muito difícil. Mas agora, ou a gente se acostuma, amigo, ou então a gente não vai mais fazer mais nada, né? Então, assim, o cheque fica para depois, negocia as contas de banco, a gente tem que dar um jeito e a vida tem que continuar. Porque estamos há 15 meses, não sabemos quando vai acabar. Então, às vezes, o casal precisa tomar uma decisão. A gente precisa tocar a nossa vida, a gente precisa ser feliz, a gente precisa curtir o nosso final de semana, a gente precisa voltar à nossa rotina de sexo, a gente precisa voltar à nossa rotina de namorar, porque, senão, vai parar tudo. E aí, como é que fica? E um homem sem sexo fica estressado, a mulher também. Então, a senhora está certíssima, né? Porque está perdurando muito aí. Isso, e nós temos, independente de novo normal, a gente tem que aceitar, é uma realidade inevitável, né, doutora? Isso. Orar muito, se vacinar e tentar levar a vida e seguir. Doutora, nós temos mais outra pergunta na sequência, vamos ver de que se trata, vamos ver aí quem foi que perguntou. Vem perguntas habitualmente de toda a Paraíba, às vezes até de outros estados. Diz assim: sempre usei o conhecido, né, a pílulazinha, o azulzinho, e éramos felizes. Agora, eu só compro calmantes e tranquilizantes. Meu casamento está por um fio. É o Ronaldo Aragão. Olha, doutor, é de Campina Grande, do bairro do Centenário. Já fui muito lá no bairro do Centenário. Doutora, pertinho da Palmeira. É verdade. Doutora, eu vou enfatizar aí uma pesquisa que eu fiz baseado nessa pergunta aí do telespectador. Caiu muito, vamos dizer, a venda em cerca de 15% desse tipo de comprimido, ou seja, desse estimulante. Né? Ou seja, dá para entender que com a pandemia bate aquela história. As pessoas foram deixando mais o sexo de lado, por vários e vários motivos. O que é que a senhora tem a dizer nesse aspecto? É bem interessante que essa pesquisa, né, esse percentual de queda da compra dos estimulantes de ereção pode ter um motivo. O sexo, muitas vezes, extraconjugal, ele pode ter sido mais afastado, né? Porque a gente sabe que o sexo para o uso do estimulante, muitas vezes, é o sexo que vai ser buscado fora do casamento. E, às vezes, o homem ele quer ter uma performance um pouco diferente. Né? Estou colocando isso como uma hipótese. Né? E, de repente, pode ser que, e de fato, esse sexo, os motéis caíram muito a sua frequência, né? Deu uma baixa, doutora, geral nos motéis. Muitos fecharam. Muitos fecharam, exatamente. Então, só se a gente pegar só a questão do sexo que era utilizado nos motéis, a gente já percebe que já existe uma grande queda. E aí, muitas vezes, em casa, a utilização do azulzinho, muitas vezes, não é tão necessária, porque o homem, muitas vezes, para a esposa, ele não precisa de ter uma performance com tanta exigência. Né? Entendi. Pode ser que isso seja uma hipótese. Doutora Vani Cleito, quer dizer, a senhora, de forma muito prudente e inteligente, viu um lado bem positivo até para essa história. Ou seja, vamos raciocinar. Os casais mais em casa, de qualquer maneira, independente de medida restritiva ou não. Por exemplo, eu passei a trabalhar e produzir muito mais em casa. E pesquisas já mostram que isso aconteceu com a imensa maioria das pessoas e das empresas. Aí, de repente, se interagiu mais, ou seja, aproximou, em alguns casos, os casais, e, a partir daí, eu acho que o azulzinho até foi dispensado. Foi dispensado, né, exatamente. Doutora, que coisa boa, né, doutora? Não é maravilhoso. E aí, assim, como o nosso telespectador falou, Ronaldo, né, que passou a comprar mais calmantes e tranquilizantes. Deixa eu te dizer uma coisa, Ronaldo.
De repente, você pode começar a usar a respiração, a meditação, a oração, como uma medida também para acalmar e tranquilizar, né, Fábio? Que bacana, e né, procurar doutora? também fazer mais amor, né? Estar mais junto da pessoa amada, ter mais interação com os filhos, abraçar em casa, que a gente está tão restrito a abraçar fora de casa. Eu tinha muito hábito de abraçar as pessoas, né? A gente agora tem que manter essa distância. Então, mas em casa a gente pode. E esse abraço ele é muito necessário porque ele estimula o nosso corpo a produzir ocitocina, né? A gente se sentir feliz, a gente se sentir bem. Então, eu acho, Ronaldo, que você pode dar uma melhorada nessa questão de tranquilizantes e calmantes, né? Doutor, uma pergunta agora de um professor, né, de um educador, a título da escola. Uma pergunta, vamos dizer, um pouco pedagógica. Sim. Doutora, nessa relação de educação sexual, qual seria, eu sei que toda a base tem que começar na escola, né? Isso eu defendo em todos os âmbitos. Comecei a ministrar várias palestras em cima dos aplicativos que eu criei em defesa da mulher, da criança e por aí vai. Aí, doutora, qual seria a série que a senhora julga? Lógico, cada uma vai ter uma sistemática, sim, mas que a senhora julga que já deveria ou poderia ter educação sexual? Pois é. Eu acredito, e também pelos cursos de educação sexual que eu realizei, né, aprendi, estudei, a criança, desde assim, já 2 anos de idade, essa criança já precisa ser ensinada a cuidar do seu próprio corpo e aprender que no corpo dela, só quem pode tocar é ela, ou então, no caso, a mãe, né, ou a pessoa que for de muita confiança, porque a parte genital dela não deve ser tocada por estranhos. Entendi. Então, isso, naturalmente, a gente já pode começar a dizer. E a mãe pode fazer isso, mas, às vezes, a mãe não tem nem tempo, nem condição, enfim. Mas a escola pode já começar. E essa parte de falar do próprio corpo, mostrar que menino é diferente de menina, que é tão lúdico falar que a menina tem 3 buraquinhos, sabe? Um para o xixi, um para o cocô e um para quando ela ficar mocinha, para até o bebê nascer. Essas coisinhas podem ser faladas. Como é que você pode falar uma coisa dessa para uma criança de 3, 4, 5 anos? Pode, a criança ela vai entender através de desenhos, através de gravuras. Não precisa ser, não pode ser fotos, mas gravuras, ilustrações, e o menino também. Então, essas questões assim de dar até mesmo o nome científico para os órgãos genitais da criança já é algo educativo e é educação sexual. Então, sobre essas questões, isso a gente vai estar prevenindo a criança dela sofrer abusos, ela vai poder contar se, por acaso, ela foi violada no seu corpo, e, muitas vezes, a criança ela começa a dizer, olha, mexeu comigo, você não pode mexer aqui, porque mamãe falou, a professora falou que não pode. Então, isso aí, a idade é a mais precoce possível. Claro, cada um no seu lugar. Lógico que a gente vai chegar para uma criança de 8 anos, Fábio, dizer, você vai aprender agora sobre a pílula anticoncepcional. Não, 8 anos não é idade para isso, mas 12, sim, 14, né? Tem que começar a conversar sobre isso. Mas, falar de menstruação, falar de ejaculação, falar de masturbação, sim, precisa falar. Doutora Vanicleide, assim, só estou atestando como a senhora é inteligente. Agora, doutora, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos pensar, antes da pandemia, numa condição normal de aula. Sim. A senhora falou, lógico, a partir dos 2 anos, com toda a metodologia prudente e adequada. Agora, doutora, isso é feito, por exemplo, em escolas da Paraíba? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, não, porque existe todo esse tabu. Conforme eu te falei, né, desde no início da nossa conversa, que ainda existe muita dificuldade das mulheres falarem sobre sexo, das mulheres procurar falar sobre o assunto, das mulheres se interessarem por esse assunto. Né? É como se eu falar sobre isso ainda... É como se eu tivesse, há 40 anos atrás, lá em Campina Grande, que cerveja era uma coisa assim, muito honrosa para a moça. Né? Nossa, meu Deus do céu, a gente tinha que ser a moça virgem para não ser falada. Né? A gente que é do interior e tal. Mas hoje a gente sabe que isso não tem mais sentido. É preciso, sim, falar. Não estou falando aqui que a virgindade não tem valor, não é isso. A gente precisa falar
do que é sexo, até para que a moça possa escolher ser virgem ou não. Isso aí é uma questão individual. Mas começar a sua vida sexual quando ela quiser, quando ela entender. Isso eu tenho muitas reservas, eu sou cristã, eu tenho muitas reservas pelas questões religiosas, muito respeito a cada situação. Tive minha formação também na minha família, respeito demais as questões familiares. Mas eu acredito que o assunto científico precisa ser chamado a ser falado. A gente não pode mais tapar o sol com a peneira e achar que está tudo bem, aí depois a menina chega grávida, ai, meu Deus, o mundo se acabou. Peraí, por que você não conversou sobre anticoncepcional com sua filha? Por que você fingiu que não sabia que ela estava transando? Né? Então, assim, são coisas, sabe, Fábio, que não dá mais para a gente esconder. Ô, doutora Vani Cleide, e o que vamos fazer realmente, vamos pensar no próximo ano, para que as escolas comecem a adotar isso? Lógico, repetindo, né? Da forma correta, né? Dentro de um conceito. Tudo há um modo e a maneira de se falar, não é? De se expressar. O que é que a gente vai fazer, doutora? Diga aí. As escolas precisam entender que a educação sexual precisa ser levada por profissionais, sexólogos, qualificados, para ensinar aos professores a forma correta de chegar a essa metodologia. Existem cursos de educação sexual que médicos, psicólogos podem repassar esses ensinamentos para o professor da primeira infância já poder conversar com os alunos sobre isso. E também treinar os pais para isso. Mas é só uma questão assim, tirar o tabu, tirar as historinhas que se contam a respeito do sexo e falar de sexualidade humana, de uma forma séria, de uma forma científica, de uma forma que realmente possa ser educativa. Eu acredito muito nisso. Na hora que as escolas entenderem isso, tirar o preconceito, tirar as... Agora também é assim, não é aquela história de menina veste rosa, menino veste azul, porque não sei o quê. Não é nada disso. Tudo isso é besteira. A gente está falando de saúde sexual, que é outra história. Bacana, doutora. Doutora, eu sei que eu vou ter a senhora aqui como uma das sócias, viu? Assim, se tiver de pedir permissão à Globo, a quem for, eu peço. Inclusive, assim, eu quero fazer um agradecimento, porque, assim, doutora, são momentos na vida que eu acho que a gente tem realmente que agradecer. E está fazendo mais ou menos 2, 3 semanas que esse projeto que eu idealizei, né, que salva vidas de mulheres, de crianças, de animais e protege a natureza, ele foi praticamente adotado pela Rede Globo de Comunicação. E tem sido muito bacana. Por exemplo, é uma emoção assim que é importante eu estar participando desse momento. Eu estou, muitas vezes, assistindo o Fantástico, aí, no intervalo, passa o VTzinho que eu criei, né, protegendo criança. Aí, essa semana, assistindo o Jornal Nacional, aí passa o VT institucional. Portanto, assim... Isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, mas agradeço muito as emissoras como um todo, e a Globo deu uma projeção, a gente tem que ser sincero, deu uma projeção a esses fatos nacional. Aí isso é muito importante. Portanto, quando eu vejo a senhora no quadro lá, 2 vezes na semana, doutora? É, só uma vez na semana, sexta-feira. Uma vez na semana. Quando eu vejo a senhora respondendo com tanta naturalidade, eu tenho a sensibilidade da importância daquele momento. Portanto, assim, a senhora está de parabéns de modo integral, viu, doutora? Parabéns também a você, Fábio, por ter utilizado a sua inteligência de físico, a sua inteligência de professor, para criar esses aplicativos, né? Para o bem. Isso é fantástico. Obrigado. Viu? Vamos a uma terceira pergunta. Foram muitas as perguntas para a doutora. Vamos ver o que diz aí a terceira pergunta, da onde veio, né? Essa terceira pergunta. Diz assim: uma das heranças que o pós-Covid me deixou foi a impotência. E parece que eu não estou só nesta história. É o Gustavo Lins aqui. Temos uma audiência muito grande na cidade de Cabedelo. E aí, doutora? Pois é, né, Fábio? A situação de Gustavo. Pois é, Gustavo, eu acredito que você realmente não está só nessa história, né? A questão da disfunção erétil, né, que hoje a gente chama de disfunção erétil, não mais impotência sexual, é algo que pode, sim, ter afetado muitos homens por conta dessa questão da preocupação, do estresse, tantos compromissos, desemprego, né?
questões financeiras, enfim. Mas o que é que eu te digo como uma solução para isso? Procura ver se o teu problema é psicológico. Porque, se for psicológico, você precisa ir lá na raiz da questão e você trabalhar isso aí e resolver. Agora, se teu problema for um problema que tiver a ver com a questão mais orgânica, sabe, Fábio? Entendi. Aí um urologista pode ajudá-lo. É verdade. Porque, às vezes, o homem ele já pode até estar com falha de ereção e ele consegue ainda lidar com isso. E é um problema orgânico, que muitas vezes ele vai no urologista e faz um tratamento, e aí também acabar com esse medo de ir no urologista, né? Porque os homens também têm um preconceito. Também, né, doutor? Aí diz, ai, meu Deus, vai ter o exame do toque. Qual o problema? É um exame Verdade. necessário, a mulher faz o exame ginecológico, às vezes até 2 vezes no ano, não tem problema nenhum botar um espéculo no canal vaginal da mulher. Aí o homem vai fazer o exame de toque, fica cheio de coisa. Não, acho que é uma coisa que é importante para o homem, e sim, cuidar da sua saúde, e aí está o meu incentivo para que o Gustavo possa fazer isso, É né? verdade. E resolver essa questão e não ficar aí fazendo parte dos homens que têm disfunção erétil. Doutora Vanicleide, é lógico que eu já abordei aqui, já abordamos por algumas vezes com grandes médicos. O pós-Covid tem deixado muitas sequelas. Já catalogadas mais de 300 outros sintomas, patologias, né, no pós-Covid. Portanto, quando a gente visualiza e lê uma pergunta como essa, a gente sabe que isso realmente faz parte desse contexto da doença, né, doutora? Faz sim. Até porque a gente sabe que a questão da disfunção erétil tem a ver com a vascularização do organismo, né? O pênis precisa se encher de sangue para poder ficar ereto. A COVID, de fato, é uma doença inflamatória, e essa doença inflamatória afeta os vasos sanguíneos, leva à questão até de microtrombos, e sim, por isso que eu estou falando para ele ir para o urologista, porque, de repente, precisa fazer um exame com um especialista para ver se é uma questão orgânica. Porque pode ser, sim, uma questão psicológica também, porque muitos homens, né, e mulheres também ficaram com ansiedade, com estado de depressão, às vezes até tendo necessidade de tomar medicação, que as medicações antidepressivas também levam a esse estado de disfunção erétil. Então, é preciso, sim, fazer uma avaliação com um especialista. Porque, após Covid, deixou pessoas com colesterol alto, com diabetes, com hipertensão, com problemas renais que antes não tinham, né? Então, é preciso, sim, a gente... Tem mulheres que chegam para mim dizendo, doutora, olha, eu fiquei com meu intestino sem funcionar, fiquei com gastrite, coisas que eu não tinha antes, né? Então, a gente sabe que realmente afetou muito. Afetou. Só lembrando, mais uma vez, nós estamos aqui ao vivo pela TV Master, nos canais 20 e 520 da Claro, e a produção do programa, da excelência que vocês estão aí constatando, espero, é da Verônica Amorim. O tema, só para ler uma vez aí, diz: com a pandemia da Covid, como a pandemia da Covid tem impactado nas relações sexuais. E só para lembrar e para estimular todos os telespectadores, já está aqui no estúdio, né, no segundo bloco, daqui a pouquinho, eu já tenho aqui, foi mais de 1 ano de pesquisa e de solicitações. Ela veio de Campina Grande, hoje eu estive também lá em Campina, que é a doutora Rayane Elias Maia, simplesmente, depois eu vou ler também uma síntese do currículo da doutora, mas ela é especialista com mestrado em genética pela USP. Só isso. E esse tema de genética, até eu tomo como base o próprio cenário aqui, que é único, do Saúde Master. Tem me estimulado muito. Aí, quando foi antes da pandemia, eu acho que foi o primeiro contato com a doutora. E eu sempre digo, tem o tempo de Deus. E ela veio especialmente numa noite de São João, uma noite muito atípica, né, do que seria um São João normal em Campina Grande, mas ela está aqui no segundo bloco, iremos conversar. E, por enquanto, vamos a uma próxima pergunta aí, que chegou de forma antecipada. Diz assim: estamos nos separando, olha aí, doutora, mas temos filhos. A terapia pode ser uma solução? E depois vai mais adiante. Meu marido não aceita e é cheio de preconceito. Se eu toco nesse assunto, ou seja, ele não aceita. Doutora, isso é muito comum, né?
Eu aprendi, doutora, até com os aplicativos. Muitas vezes eu vou ministrar uma palestra e as pessoas até se impressionam. Aí fazem questão de ir lá para frente e dizer: um homem que criou um aplicativo para defender as mulheres, como se isso... Eu sempre entendi que a mulher é tudo mais do que o homem. Na inteligência, na prudência, na sabedoria, em tudo. Portanto, mas sabemos que ainda tem todo esse preconceito. Não é isso, doutora? Tem. E aí, doutora? Pois é, Fábio. Né? A Bárbara está numa situação que muitas mulheres se encontram. Né? Às vezes, a mulher está percebendo que o casamento dela está indo embora. Muitas vezes, ela sabe quais são as motivações para isso. Né? Por que é que isso está acontecendo? Às vezes pode ser a questão financeira, no caso, problema com os filhos, pode ser a questão do desemprego, pode ser tantas coisas. E quando ela vai tocar, vamos procurar uma ajuda, aí o homem diz, não quero. Por que o homem muitas vezes não quer? Porque ele sabe que se for mexer nessa questão de terapia, se for mexer com ele, talvez vá tocar em feridas que ele não quer que seja tocada. Né? Porque o objetivo da terapia, principalmente a terapia de casal, é colocar um casal, um de frente para o outro. Né? E aí vai chegar a hora da verdade. Então, não dá mais para fingir que não está vendo, não dá mais para dizer que não sabia. Né? Então, muitas vezes, o homem ele não quer entrar em contato com essa dor de não ter sido aquele marido que ele gostaria de ser. Ele não quer entrar em contato com a dor de não ter sido o pai que ele gostaria de ter sido. E ele, muitas vezes, não se sente com força para fazer essa mudança. Aí é melhor fugir, é melhor não enfrentar. Então, assim, Bárbara, talvez, de repente, você possa procurar pessoas da confiança do seu marido. Né? Talvez um parente ou um amigo. Lembre-se de uma coisa, Bárbara, homem não gosta de falar dos problemas dele para a esposa. Ele vai sempre procurar um outro homem que ele possa se despir, né? Que ele possa falar das emoções dele. Ele não vai mostrar para a esposa a fraqueza dele, porque é do homem isso. Né? E a gente não vai querer que o homem agora mude a natureza dele. Né? Então, assim, ele pode até ir para um terapeuta, que seja homem, que seja mulher, mas em um momento que ele se sinta seguro. O homem não gosta de se sentir vulnerável. E a gente tem que respeitar isso, viu, Bárbara? Então, veja-se quem é, na relação do seu marido, alguém que ele possa conversar, que ele possa se abrir. Doutora Vani Cleide, estão chegando, é uma loucura, eu sempre digo, é uma chuva aqui de perguntas. Eu estou vendo aqui, eu vou até fazer uma ressalva, tem várias pessoas que, no âmbito da mulher, estão aqui dizendo que estão sofrendo violência. Deixa eu explicar. O aplicativo SOS Mulher Brasil, gratuito, tudo, você baixa agora, tem 9 possibilidades diferentes de denunciar. Tem que se denunciar. Uma coisa eu garanto, a denúncia chega na mesma hora no Ministério lá da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos em Brasília. Quem vai atender em todas as possibilidades de denúncia não são os chatos robôs, são mulheres reais, bilíngue. Até em Libras, você pode usar o recurso e denuncie. Eu garanto que essas pessoas que vivem de abusar, de agredir mulheres, realmente haverá de se tomar uma providência, com alguns toques. E, lógico, outras perguntas diversas que estão chegando aqui, eu vou repassar para a doutora. Mas, por enquanto, vamos para mais uma pergunta. A gente está quase no final apenas do primeiro bloco. Vamos ver se temos mais uma pergunta aí na nossa sequência. Essa pergunta, lógico, ela tem todo o âmbito da tristeza, né? São mais de 500 mil mortes pela Covid, e aí a pergunta diz, como fica a saúde mental do casal diante de tamanha catástrofe? Realmente, quem está perguntando é ali, pertinho de Campina Grande, eu conheço também, já fui andando muito, pagar promessa livre, doutora, que é em Lagoa Seca, é a Úrsula Amaro. Doutora, isso aí é lógico, né, que está acontecendo, né? Isso deixou traumas, né, que são muito difíceis, né? Como é que a senhora tem visto esse momento? O grande problema da Covid foi porque nos pegou de surpresa, né? Em uma guerra, às vezes as guerras elas são anunciadas com antecedência.
caso da Covid, foi uma guerra que chegou sem nos anunciar nada, foi de repente. E aí, ninguém estava preparado para o que viria. Então, assim, a nossa saúde mental, ela precisa, assim, ser olhada. Eu tenho dito, Fábio, no consultório, assim, gente, vamos cuidar, eu digo para a mulher, olhando no olho dela, cuide da sua saúde, porque seus filhos, o seu marido vai precisar de você. Então, é a responsabilidade de cada um de nós, de cuidarmos da nossa saúde mental. E como é que eu vou cuidar da minha saúde mental? Eu vou utilizar os recursos que eu tenho. Existe algo que acalma muito. O maior calmante da ansiedade chama-se respiração, oxigênio. E a gente, muitas vezes, a gente esquece que parar 1 minuto, 60 segundos, e prestar atenção à nossa respiração, o ar que entra e o ar que sai, isso já dá uma estabilizada na adrenalina e já existe, assim, automaticamente uma mudança no cérebro. Quer ver, você teste aí. E aí a gente faz isso, e se você começa a fazer isso, Fábio, várias vezes ao dia, a tua estabilidade emocional vai acontecendo. Isso vai levando a gente a ter, assim, um certo sossego interno. Porque essa agitação, olhar, meu Deus, está acontecendo. Nossa, essa semana, segunda-feira, uma paciente minha falou para mim, doutora, eu estou tão arrasada, porque morreu o meu tio, a esposa dele e hoje a filha. Ou seja, numa família só morreram 3 pessoas em 4 dias. Né? Então, ela disse, olha, de quinta-feira para cá, eu perdi meu tio, a esposa e minha sobrinha. Né? Assim, a prima, né? Filha do tio, e já tinha outras pessoas doentes. Então, são casos que, nossa, a gente não está preparado para isso. Mas a gente precisa utilizar dos recursos que a gente tem, que é a nossa respiração, procurar viver o aqui e agora, não estar projetando o que vai ser amanhã, o amanhã a Deus pertence. E eu digo sempre, o recurso da fé. A gente precisa ter fé, sabe? Okay. Nunca na vida, na minha vida, eu tive tanta certeza da existência de Deus e saber que Deus é quem está permitindo que nós possamos passar, porque tudo Ele criou, né? E Ele tem, sim, um propósito nisso, e eu acredito que a gente precisa se manter confiante nele, sabendo que tudo tem um tempo dele. Né? O tempo é o tempo de Deus. A gente tem que esperar passar e continuar vivendo, porque, assim, as minhas filhas precisam de mim, meu marido precisa de mim, minhas pacientes precisam de mim. Precisa de mim como? Eu com a cabeça equilibrada. Então, eu vou me cuidar, é o que eu digo para você, Úrsula, se cuide, procure usar os recursos que você tem a seu favor, pense nas pessoas que estão ao seu redor, que você ama e que te ama, que você precisa ter a saúde mental preservada. Doutora Vânia Cleide, eu vou aproveitar essas lindas palavras assim para pedir que a senhora, se possível e caso queira, deixe os endereços onde a senhora atende. São muitas as pessoas que estão aqui perguntando, né, o que é natural. Eu conheço as redes sociais da senhora, o site, a senhora sempre muito atualizada, uma interação assim fascinante, né, com todos os pacientes e colaboradores. E, assim, foi um momento, eu classifico como único, assim, essa entrevista. Eu estou muito feliz. Foi apenas um bloco, mas eu sei que teremos outras participações. Eu não tenho nenhuma dúvida. Muito obrigado, doutora. Sim, eu que te agradeço, Fábio. Quero me colocar à disposição. Quando você tiver na sua programação, pode me convidar, que eu estarei aqui. Eu quero pedir aos telespectadores para que vocês me sigam no meu Instagram, @VaniCleideLeite com W. Lá você encontra tudo que você precisa saber de mim. E eu estou sempre interagindo, fazendo lives. Eu gosto muito de trazer informações, principalmente sobre a questão da sexualidade. E é um compromisso que eu tenho de cuidar das mulheres, porque eu sei que eu cuidando das mulheres, eu estou cuidando dos filhos, eu estou cuidando dos maridos, eu estou cuidando da família. E é meu compromisso, porque a família, para mim, é primeiro lugar. Muito obrigado, doutora. Já sabemos que daqui a pouquinho estamos ao vivo. Nós vamos ter a participação no segundo bloco do programa 106 Saúde Master da doutora Rayane Elias,
que é da área da genética, e teremos, sem sombra de dúvida, uma entrevista maravilhosa. Lembro também que o nosso programa tem o oferecimento ou o patrocínio da ArcMaisMed e também do Laboratório Maurílio de Almeida. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial e voltaremos ao vivo com o segundo bloco do programa Saúde Master.